Oi, oi, meu nome é Emanuele, seja muito bem-vindo, bem-vinda a essa live Além do Sintoma. O meu grande objetivo é ajudar terapeutas a identificarem a causa emocional raiz da queixa do seu paciente já na sua primeira sessão. Então, se você conhece alguém depressivo, se você já atende ou atendeu pessoas depressivas, né? E talvez pessoas até, inclusive, que precisam saber um pouco mais sobre esse processo depressivo, eu convido você a direcionar essa live, a encaminhar essa live ou a marcar essa pessoa nos comentários, porque se você está assistindo essa live gravada, você pode marcar as pessoas nos comentários. Então a gente vai olhar para além do sintoma de depressão. Quando existe o diagnóstico de depressão, já existe uma doença instalada emocionalmente na pessoa, né? Então, para quem... Eu tô vendo aqui algumas terapeutas já, né, da formação do método Ressignifique, e dentro da formação, né, dentro do processo de formar terapeutas no método Ressignifique, o convite que eu sempre faço é que a gente olhe para o sintoma, para a queixa, para o problema emocional, né, ou físico, enfim, que o paciente está trazendo, mas que a gente não fique apaixonada por esse sintoma, que a gente vá olhar com profundidade para a raiz, né, para o que está causando, o que está gerando, o que está emocionalmente mal resolvido dentro daquela pessoa, gerando aquele desconforto que nesse momento está manifestado como processo depressivo ou como qualquer outro sintoma que a pessoa esteja trazendo, né? Então, especificamente, hoje a gente vai falar sobre depressão, e uma coisa que eu também gosto de trazer muita clareza, principalmente para as terapeutas do método Ressignifique e para todos os meus pacientes, e gostaria de trazer essa clareza também para vocês que são minha audiência, né, que acompanham os meus conteúdos, é para tomarem muito cuidado com os rótulos, porque às vezes quando a gente diz, né, eu sou depressivo, ou a pessoa se denomina, porque eu sou depressivo, eu sou ansioso, isso vai fazendo com que a pessoa vá personificando e vá tornando dela exatamente aquela condição. Então, às vezes é um sentimento de impotência, às vezes é um sentimento de tristeza que vai sendo mal interpretado, né? Ou às vezes vai lá para o Google e, desânimo, tristeza, o que é? É depressão. E aí a pessoa nem é depressiva de verdade, mas já começa a se rotular, né? Então, o grande desafio desse processo da depressão, né, entre aspas aí, são os rótulos que as pessoas se colocam, e também às vezes, né, alguns profissionais acabam fazendo esses diagnósticos, e a pessoa realmente toma aquilo como verdade e toma aquilo como para a vida toda, né? Que não pode ser alterado. Então, a minha sugestão sempre é né? Colocar em processo, né? Se a pessoa está nesse momento depressiva, olha, nesse momento você está com sintomas depressivos. Nesse momento você está depressiva, porque isso é programação neurolinguística, é PNL, mas é também algo que, se for repetido constantemente, eu sou depressivo ou eu estou depressivo, tem muita diferença, porque estar é um estado que vai passar, agora sou faz parte da pessoa. E a pessoa que está depressiva, então, né, seja paciente que chegue para nós, terapeutas, ou seja, pessoas, né, que venham nos procurar porque
se nominam assim, depressivos, as pessoas depressivas, elas têm excesso de passado. É como se elas vivessem de mãos dadas com o passado. Elas não deixam o passado passar. O passado está sempre no presente e anda ombro a ombro com elas. Então esse é o grande desafio de pessoas depressivas. Elas têm muita dificuldade de soltar, de desapegar o passado. Então, se você está me acompanhando na live e conhece pessoas que são depressivas, vou te pedir para usar o aviãozinho aí e direcionar para essas pessoas que talvez nem possam assistir a live nesse momento, mas ela vai ficar salva aí no meu feed para que vocês possam assistir mais vezes. Vai ficar salva por 24 horas, então vou convidar aí vocês a enviarem. E também, gente, é bem importante entender que quando a gente olha para uma pessoa como uma pessoa doente, a gente não dá a ela a oportunidade de fazer e ser diferente. A gente dá a oportunidade só de sentir dó ou de sentir pena. Então, que vocês possam olhar para o paciente de vocês, para que vocês possam olhar para vocês ou para algum familiar de vocês que esteja nesse momento depressivo, com um olhar de empoderamento, que a própria pessoa pode ser e pode fazer diferente. Depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro e estresse é excesso de presente. A pessoa depressiva é a pessoa que anda lado a lado com o seu passado. O ansioso é aquele que está sempre antecipando, que está sempre olhando para o futuro e pensando nos piores cenários. E o estressado é aquela pessoa que tem muito presente, que fica o tempo inteiro angustiado com tudo que tem para fazer, acha que não vai dar conta, acha que não vai conseguir, acha que não vai fazer, acha que não vai acontecer. Então, essa diferenciação é muito importante que a gente faça enquanto terapeuta. Chegou uma pessoa ansiosa, olha para o futuro. Chegou uma pessoa depressiva, olha para o passado. Chegou uma pessoa estressada, olha para o presente. E se a gente for diagnosticar, então, ou perguntar, né? O que é depressão? O que é um estado depressivo? O conceito de depressão é uma pessoa, eu posso dizer que uma pessoa está depressiva quando ela está com o humor dela persistentemente deprimido, ou seja, é uma pessoa que está mais para baixo, né? Então tá mais triste, tá mais quieta, tá mais calada. E a gente diz que uma pessoa está depressiva quando ela vai perdendo o interesse pelas atividades rotineiras do dia a dia, seja do trabalho, seja da casa, seja das atividades de higiene pessoal, de cuidado pessoal, de alimentação. Então, ter o humor deprimido e perder o prazer ou perder o interesse por atividades rotineiras é um dos requisitos ou dois dos requisitos que a gente pode dizer que uma pessoa está deprimida. Está, não significa que ela seja, né, o rótulo. E aí, quando ela vai começando a deprimir o humor dela e vai começando a perder o interesse de atividades rotineiras e cotidianas, ela também começa a ter alguns sintomas. E esses sintomas, eles podem ser físicos, emocionais ou até mesmo mentais. Então, quais são os primeiros sintomas que vão aparecendo de uma pessoa que está deprimindo? São pessoas que ficam um pouco mais ansiosas, então aquelas pessoas que ficam irritadas, às vezes não têm tolerância, ficam impacientes, querem tudo para ontem, querem que tudo seja resolvido ontem. Ficam apáticas. O que é apatia? É aquela pessoa que tanto faz, que nem fica feliz, que nem fica triste,
que nem dá um surto de raiva, mas que também não fica remoendo as coisas dentro dela, fica apática. É como se o mundo externo ele não tivesse influência interna. São pessoas também que normalmente se sentem culpadas, têm um sentimento de culpa muito grande pelo que fizeram, pelo que deixaram de fazer, ficam naquele sentimento do quê? De cobrança, de culpa sobre o que deveria ter feito ou o que fez. Fica naquele chicotinho da autolástima, da autocobrança, da autopunição. Depressivos têm essa habilidade com muita facilidade. São aquelas pessoas que ficam descontentes com tudo. Sabe aquelas pessoas negativas? Que quando você acha um problema, acha uma solução, elas acham um problema? O depressivo ele vai olhando muito para isso, assim, muito para o negativo e ficam descontentes com tudo. Muitas pessoas ficam com desesperança, ou seja, elas não veem mais sentido, não veem mais futuro na vida. Então, nada para elas é motivação, elas vão ficando, né, com essa desesperança. E tem mudanças de humor. Então, teoricamente, tá um dia bonito, um dia de sol, um dia, né, muito agradável, está num ambiente muito agradável, mas ela tem a sensação que tudo tá ruim, que ela tá triste. Tem muitas pessoas que depressivas, elas aumentam a necessidade de alimentação. Então, elas ficam compulsivas por comida e tem outras que ficam sem fome, sem vontade de se alimentar, dependendo de como cada um vai sentindo internamente. Perda de interesse nas atividades, o que dava prazer, por exemplo, gostava de, sei lá, sair caminhar, gostava de fazer hobbies, né? Várias atividades diferentes, tudo vai perdendo sentido, sei lá, gostava de ir para academia, gostava de ler, escutar lives, né? Assistir lives, tudo vai perdendo sentido. E vai trazendo sempre uma sensação de tristeza, uma tristeza muito grande. Aí o sono também começa a ser afetado. Às vezes a pessoa acorda mais cedo do que ela era acostumada a acordar. Ela tem dificuldade de conseguir sair da cama, né? Que é as pessoas que têm excesso de sonolência, né? Então elas, é tão bom ficar na cama. Ou também tem as pessoas que fazem o movimento do quê? De ter insônia. Então até dormem, mas daí acordam, ficam acordadas por um tempo, daí dormem de novo, tem um sono agitado. Então esse também é um dos sintomas que as pessoas depressivas podem ter. Falta de concentração, então os mentais, né? Falta de concentração, lentidão durante as atividades, então parece que o raciocínio fica mais lento, os pensamentos ficam mais... É mais difícil de fazer conexão de pensamento, fica tudo meio solto. E às vezes, né, dependendo do nível de desesperança, começam a vir comportamentos e pensamentos, inclusive suicidas, né? Pensamentos de, não tem sentido viver, por que eu tô vivo, por que eu tô viva? E conforme vai aumentando essa tristeza, essa sensação de desmotivação, vai também às vezes aumentando esse desejo de morte e esse olhar cada vez mais difícil para a vida, que é quando algumas pessoas inclusive buscam, né, fazem tentativas de suicídio, algumas pessoas inclusive se suicidam. E os comportamentos, digamos assim, né, de uma pessoa que está depressiva, ela pode querer se isolar socialmente, então ela não quer encontros de família, não quer mais encontrar pessoas, amigos, fica bastante agitada,
Também emocionalmente tem muito choro, chora com muita frequência, chora excessivamente e chora por muitas coisas, né? Às vezes por coisas pequenas, por coisas maiores. E o choro do depressivo é aquele choro, como o passado está muito perto, muito próximo, o choro do depressivo é aquele choro que ele começa a chorar por um motivo e ele vai buscando na memória dele todos os outros motivos, todas as outras sensações desagradáveis, e ele chora lembrando de tudo aquilo. Então, o passado está sempre muito presente para o depressivo. O passado está sempre muito doído, muito dolorido para o depressivo. E também existe uma redução ou até mesmo quase uma não existência de libido, né? Algumas pessoas então perdem o desejo sexual ou reduzem significativamente o desejo sexual, e pessoas depressivas, na maior parte das vezes, também têm mais dificuldades de ter orgasmo, de sentir prazer. Por quê? Porque elas estão nesse polo tão negativo que o prazer é uma emoção alta, que a gente diz, né? Uma explosão, é uma coisa gostosa. Então a pessoa depressiva, ela tem dificuldade de olhar para o seu presente e vivenciar aquela explosão gostosa do prazer, fica muito vinculada ao passado. Usando as palavras aí da Suzana, né? É uma bola de neve do passado, né? Porque o passado vai ficando cada vez maior, e aí o presente parece ruim e o futuro é algo incerto, é algo difícil, é algo negativo, né? E é algo que o depressivo ele tem dificuldade de olhar o futuro, porque ele fica muito preso no seu passado, nas suas dores, nos seus desconfortos e às vezes até mesmo nas suas próprias culpas. E quando o paciente chega para você, né, ou quando você está depressivo, o primeiro e maior, dentro do método Ressignifique, né, o maior olhar e o primeiro olhar que a gente precisa ter é para todos os conteúdos emocionais do teu passado que ainda não estão resolvidos. Então, necessariamente, o paciente chegou depressivo para você, ajuda ele a olhar para o passado dele e entender que esse passado fez parte, que esse passado construiu essa pessoa, que esse passado pode ter trazido lições para a pessoa, mas que ele precisa de alguma forma deixá-lo no passado, né? Então, ressignificar e reprogramar esse passado. Por quê? As emoções mal resolvidas do passado, que não tratadas, elas vêm para o presente como sintomas. E de verdade vem também quando a gente, né, quando o paciente ele não observa os sintomas, vai começando a ficar cada vez maiores os sintomas, e aí vem então essa perda de interesse nas atividades, vem esse humor que começa a ficar mais deprimido. Então, verdadeiramente, o olhar do paciente ele acaba sendo sempre lá para aquilo que não foi, para aquilo que não foi resolvido, para aquela culpa, para aquele desconforto, para aquilo tudo que de certa maneira ainda está ali de alguma forma enroscada internamente. E é muito importante que a gente também possa perceber que assim, muitas pessoas elas se rotulam assim, né, depressivas, muitas vezes porque elas não sabem lidar sozinhas com todos aqueles conteúdos ou com todas aquelas situações do passado. Então elas precisam muitas vezes de um olhar de acolhimento, de um olhar de um terapeuta, né, do apoio de um terapeuta, porque existem coisas, existem vivências da nossa história e talvez do passado do nosso paciente que ele não contou para ninguém.
ou que ele tem vergonha, ou que ele tem mágoa, ou que ele tem culpa, e que o simples fato dele poder encontrar alguém que seja ouvido, que ele se sinta ouvido e que ele se sinta acolhido, já faz com que ele consiga entender que existe visibilidade, existe possibilidade de olhar para a vida, de olhar para o futuro. Porque às vezes as pessoas carregam tantos segredos, carregam tantos fardos, tantos pesos da sua própria vida e da sua própria história, que alguns foram compartilhados e não foram acolhidos, outros nem sequer foram compartilhados, que tudo fica muito pesado para as pessoas. E aí o passado, como ele vive ombro a ombro aqui, né, com o depressivo, é difícil lidar com esse presente e pensar nessa perspectiva de futuro. Muito pelo contrário, acaba sendo muito pesado olhar para tudo isso. Então, esse olhar de acolhimento, esse olhar saudável, ele é importante. E o terapeuta, ele precisa estar preparado para acolher esse passado do paciente, entendendo que, e dando a segurança também para esse paciente, que ele vai precisar olhar pela última vez para esse passado. Porque normalmente quando a gente recebe pacientes depressivos no consultório, são pacientes que têm uma resistência de olhar para o passado como um processo de aprendizado. E às vezes eles vêm inclusive com o discurso: ah não, mas o passado já passou, Emanuele, eu não quero mais olhar para isso, águas passadas não movem moinhos, eu não acredito que aquelas coisas do meu passado têm tanta interferência na minha vida do presente. E aí os terapeutas FMR estão realmente prontos e querendo, né, olhar para que a pessoa, para que aquele paciente, para que aquele cliente que está na nossa frente, ele tenha a oportunidade de olhar pela última vez com dor para aquela história, com dor para aquele passado. Então é importante verdadeiramente que a gente possa, enquanto terapeutas, acolher aquele passado e dar a segurança para o paciente de que ele vai precisar olhar pela última vez com dor. Porque se o paciente não conseguir entender a lição que aquela situação, que aquele passado, que aquela dor do passado trouxe para ele no presente, ele vai continuar repetindo. Vamos supor, né? Teve situações lá da infância que causaram tristeza, que causaram culpa, que causaram mágoa. Se o paciente não tiver a coragem de olhar para aquela história, de olhar para aquelas cenas, de olhar para aquelas situações, ele vai estar sempre vivenciando situações de tristeza, situações de culpa ou situações de mágoa. Para quê? Para que ele possa olhar para aquele passado e se liberar daquele passado. E se liberar daquela dor, daquele sofrimento. Só que o que a maior parte das pessoas querem? Né? Os pacientes, pelo menos, que eu brinco que às vezes as pessoas ficam até chateadas comigo, né? Porque eu fico brincando com a história de que o paciente que está muito no passado, ele está muito vítima. Ele está muito sofrenildo, está muito sofrenilda. E o paciente depressivo é aquele que às vezes conta a sua própria história, traz a sua própria dor, mas ele não quer resolver. Ele quer só que alguém acolha e diga: coitadinho de você, né? Passe a mão na cabeça e seja o coitadinho. Só que quando a gente, terapeuta, passa a mão na cabeça e fala coitadinho, a gente não está dando para o nosso paciente a oportunidade de olhar para a sua história como com autorresponsabilidade.
Usando a metáfora que eu adoro usar e que você talvez até já conheça, usando a metáfora do carro. O paciente depressivo, o paciente vítima da sua vida, a vítima da sua história, a vítima do seu passado, ele não está no volante do seu carro. Se a vida for um carro, o paciente depressivo, ele está nem no banco do carona. Muitas vezes ele está no banco de trás, está no porta-mala do carro, ou às vezes ele está sentado na beira da estrada, vendo para onde que o carro está indo. Porque o passado está dirigindo o volante da vida do paciente depressivo. A depressão, as pessoas que geraram tristezas, que geraram mágoas, que geraram frustrações, são essas as pessoas que estão dirigindo o carro daquele paciente. Estão sentadas no banco do carona, estão sentadas no banco de trás e inúmeras vezes, o paciente ele tá lá no porta-mala ou ele tá realmente sentado fora, tá na estrada lá, né? Na beirinha da estrada, de braço cruzado, vendo tudo acontecer. Tudo acontecer, né? A vida dele indo para a direção que as pessoas levam ou que aquele passado leva. E eu peço perdão e eu peço realmente autorização a todos vocês que estão me assistindo, se em algum momento, né, estão nesse momento se sentindo depressivos, peço perdão pela minha verdade, sinto muito pela minha verdade, mas essa verdade é uma constatação e uma verdade, uma realidade para mim. Porque quando eu dou para o paciente depressivo a oportunidade de olhar para a sua vida e para a sua história, olhando como uma pessoa responsável pelo que ela está passando, pelo que ela está vivendo, eu dou também para essa pessoa a escolha se ela quer sair dessa posição de vítima, dessa posição de coadjuvante da sua própria história, ou ela verdadeiramente quer assumir o volante do carro da sua vida. Não importa quem fez, o que não fez, o que deixou de fazer, não importa. O que importa verdadeiramente é o que aquele cliente, o que aquele paciente, a partir daquele momento, vai querer fazer com a vida dele, com a história dele, a partir deste momento. Porque o passado, ele serve de memória, ele serve de lição, mas ele não serve como referência. E é legal usar uma outra metáfora para falar sobre passado, porque no carro, né, usando a mesma história do carro, vocês percebem que o carro, ele tem um retrovisor pequeno e ele tem um para-brisa enorme na frente. O que isso quer dizer para nós? O retrovisor é o tantinho que a gente deve usar, olhar para o nosso passado. Olhar para o nosso passado como referência de aprendizado, não como referência de dor e de sofrimento. Mas a nossa vida é criada a partir do para-brisa, a partir da visão que a gente tem diante de nós mesmos, diante da nossa própria história, diante daquilo que nós mesmos queremos construir para a nossa vida, para a nossa história e para o nosso futuro. Porque a vida, se ela fosse um carro, ela só pode ser dirigida por nós no presente. Se a gente escolhe deixar o passado dirigindo a nossa vida e na nossa história, a gente nunca vai viver coisas diferentes. A gente nunca vai ter experiências diferentes.
Exatamente isso que a Jéssica está trazendo, né? Isso é uma característica, é uma frase que eu uso, é quase um lema. Para que cometer erros antigos se temos tantos erros novos para cometer? Porque quando a gente se propõe a cometer erros novos, quando o nosso paciente consegue sentir que o erro, que a dificuldade é, na verdade, uma grande oportunidade de aprendizado e que tudo que aconteceu no passado pode ser usado como lição, como aprendizado, ele começa a olhar cada vez menos pelo retrovisor e abrir cada vez mais a visão dele para esse para-brisa, né? Olhar para todo esse cenário que está sendo colocado agora aqui na frente e não ficar olhando para o passado, porque o passado já passou. Dito tudo isso, agora vamos para um momento bem importante da nossa live, que é o quê? Qual é a causa emocional raiz da depressão? Não sei se você já sabe, quem já terapeuta da formação já sabe, as meninas da mentoria também a gente já conversou sobre isso, né? Mas quais são as causas raiz do processo depressivo? Sempre a primeira referência de qualquer doença, qualquer sintoma é a nossa infância. É a infância do nosso paciente. Por quê? Na infância se constrói a personalidade, a estrutura de personalidade. As programações mentais também vão acontecendo lá na infância, elas vão sendo repetidas e vão sendo reforçadas na adolescência, e qualquer situação traumática existindo na infância, na adolescência, na idade adulta ou na juventude é uma causa raiz do processo depressivo. E o que é importante? Nós sempre precisamos olhar para... A gente vai chegar numa raiz que pode ser uma emoção, que pode ser uma cena, ou que pode ser o quê? Um sentimento que a pessoa está vivendo, que ela viveu. Então, quais são as bases? As principais emoções e sentimentos que dão base, né, que são a raiz aí do processo depressivo. Primeiro, a tristeza. Situações vividas na infância de muita dor, de muita tristeza, são base para as pessoas depressivas. Sentimentos de culpa pelo que foi feito ou pelo que não foi feito também são base da tristeza, da depressão, perdão. Também mágoa, raiva de pessoas, de situações, de cenas vivenciadas lá na infância, reforçadas na adolescência ou traumas vividos. E um grande marco, uma grande raiz do processo depressivo é a falta de sentido e a falta de propósito na vida. E muitas vezes, gente, a falta de sentido e a falta de propósito da vida, muitas pessoas chegam depressivas no nosso consultório porque elas não têm propósito de vida ou não encontraram ainda um sentido para a sua própria vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes elas ficam extremamente preocupadas em agradar, em atender às expectativas, em serem validados por familiares, por relacionamentos, por amigos, e elas vão esquecendo de quem elas são.
elas vão esquecendo da sua verdadeira essência, dos seus verdadeiros motivos, do seu para quê e do seu porquê de estar aqui. Muitas, né? Eu já estou na 3ª turma da formação de terapeutas do método Ressignifique e eu converso com muitas pessoas, eu leio, tem um formulário de integração que eu leio de todos os alunos que entram, e muitas pessoas que entram para a formação, elas relatam que elas sentem a vida sem sentido, que a vida delas, elas tinham muitos sonhos, que elas tinham muitos objetivos na vida, mas que elas foram esquecendo, que elas foram perdendo e que agora falta sentido. E muitas, né? Até eu vi que a Adriane tá aqui, vi que a Dulce tá aqui, a Adriane, a Dulce, a Kelly, que são terapeutas ouro do método Ressignifique. Inclusive lá no meu YouTube tem a live delas, se vocês quiserem, tem contato delas também, para vocês poderem agendar sessão, agendar atendimento. Elas falam que depois que começaram a ajudar pessoas, a transformar a vida de pessoas, elas se sentem completas e elas sentem que vivem o seu propósito de vida. E essa é uma fala que eu trago de carteirinha para vocês, porque eu, Emanuele, tive uma vida e tive uma história de muita tristeza. Acho que muitas vezes eu poderia ser rotulada como depressiva na minha história. E muitas vezes a minha tristeza era tanta que eu pensei realmente em morte. Eu fiz inclusive tentativas de morte, mas porque minha vida não tinha sentido. Porque minha vida é como se minha vida eu sentisse que eu vim para esse planetinha para ajudar pessoas. E aí, dentro das organizações, dentro das empresas, eu não sentia que eu contribuía. Eu sentia que eu aliviava, eu sentia que eu ajudava as pessoas como psicóloga organizacional, mas que verdadeiramente eu não transformava vidas. E foi quando eu vim para o consultório, quando eu comecei lá há quase 13 anos atrás a atender dentro do consultório, é que a minha vida teve sentido. Porque aí eu senti que eu verdadeiramente estava contribuindo e vivendo o meu propósito de vida, que a minha vida tinha sentido a partir do momento que eu também estava ajudando pessoas a encontrarem o sentido das suas vidas e a transformarem suas vidas. E agora, sendo mentora de terapeutas, formando terapeutas, olha aí a Valéria falando, né? Sou FMR em andamento e estou amando o curso. É sobre isso, né? Sendo mentora de terapeutas e vendo, ouvindo elas com o olho brilhando de alegria de poder ajudar, de poder transformar vidas, de poder ressignificar vidas, isso transborda meu coração. Ontem à noite eu estava fazendo supervisão de raciocínio terapêutico com as terapeutas ouro da mentoria, e elas trouxeram casos muito importantes, muito significativos, e foi lindo poder ver a alegria, o prazer de dar alta para um paciente, de ver a evolução de outro cliente, de fazer, de sentir na pele, né? De sentir dentro do coração esse propósito maior de ajudar pessoas e de transformar vidas. E eu digo com todo o amor para vocês que a minha vida ela realmente teve sentido, e foi quando eu parei de olhar para a morte, quando eu realmente comecei a ajudar pessoas
a resolverem os seus problemas emocionais, a olharem para os seus processos depressivos, porque isso transforma vidas. Ai, Manoele, mas então eu só encontro sentido na minha vida, eu só encontro propósito na minha vida se eu for terapeuta, se eu ajudar pessoas. Não, porque às vezes você veio de uma família, e isso acontece demais, gente. Assim, há muitas pessoas que chegam depressivas para o consultório, né, dos terapeutas, elas chegam em momentos que a gente sabe que são ciclos epigenéticos, que são de 7 em 7 anos, os setênios, são pessoas que não vivem a vida porque querem, pelo prazer, pela alegria de viverem a sua própria vida. Elas vivem para agradar. Elas vivem para atender a necessidade e as expectativas dos outros. Às vezes estão em profissões e escolhem profissões pelo dinheiro. Às vezes escolhem profissões porque é a profissão da família. Ah, todo mundo na minha família é psicólogo, todo mundo na minha família é médico, todo mundo na minha família é advogado. Mas e você? Você de fato quer ser psicólogo, quer ser médico, quer ser advogado? Ah, todo mundo da minha família é concurseiro, todo mundo da minha família é empreendedor. Tudo bem, todo mundo da tua família, mas e você? Faz sentido para você ser empreendedor? Faz sentido para você ser concursado? Porque isso é a necessidade de agradar. E se você, né, se o teu paciente, se o teu cliente, ele vive muitos anos fazendo e vivendo uma vida pelo outro, qual é a alegria que existe nessa vida? Qual é o prazer que existe nessa vida? Muitas vezes a tristeza, a depressão está vinculada ao quê? A necessidade de agradar. Às vezes há uma profecia autorrealizadora dos pais dadas lá na infância. Ah, porque você nunca vai ser nada na vida. Porque você é ruim em matemática. Porque você é ruim em português. Então essas falas todas lá da infância que movimentam tristeza, que movimentam mágoa, que movimentam culpa, fazem muitas vezes essa necessidade de agradar se tornar uma verdade, e aí as pessoas vão fazendo o quê? Elas vão se despersonalizando, vão se perdendo de si mesmas. Quais são as outras raízes de um processo depressivo? Situações de abuso, abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, que aconteceram na infância, que aconteceram na adolescência. Normalmente, experiências de abuso geram adultos depressivos, adultos tristes. Por quê? Na maior parte das vezes, as pessoas que sofreram qualquer tipo de abuso na sua infância ou na sua adolescência, elas às vezes têm culpa, às vezes têm mágoa, às vezes têm raiva daquelas pessoas e não deixam aquele passado no passado, não libertam aquele passado. E o tempo inteiro ficam com aquela sensação do quê? Ficam com a sensação de desconforto, que a qualquer momento vai acontecer de novo. E qualquer momento acontecer de novo é viver o quê? O passado aqui, ó, ombro a ombro com o presente. E é não construir, lembra? É olhar para o para-brisa, né? Olhar para o para-brisa como se fosse o passado e o retrovisor olhando para o futuro. Então, situações de abuso normalmente geram pessoas com dificuldades emocionais no presente, porque elas têm o desafio de deixar o passado no passado. E muitas vezes elas se colocam no papel de vítima
e muitas vezes ainda se colocam no papel de culpadas. A culpa e a vitimização são emoções que não facilitam, são posturas que não facilitam e que levam sim a esse processo depressivo. Situações de conflito. Pais que brigavam muito, irmãos que brigavam muito, situações conflituosas vividas principalmente nos primeiros anos, geram naquela criança um sentimento de impotência, geram um sentimento de incapacidade. E aí, diante de qualquer desafio, diante de qualquer possibilidade, a pessoa já se sente negativa, já se sente incapaz, já se sente impotente. E aí ela vai acumulando fracassos, acumulando sentimentos de fracasso, acumulando sentimentos de menos-valia, sentimento de inferioridade, logo vão levar a sentimentos do quê? De tristeza, e se não tratados, né, se não resolvidos, se não liberados, pode sim gerar o processo depressivo. Então, conflitos familiares, situações, né, de desafio, brigas familiares, ou às vezes brigas familiares no momento presente mesmo. Brigar com o irmão, brigar com tio, enfim, com pessoas, né, da sua própria vivência, geram essa sensação. Mortes, episódios e situações de mortes ou perdas de familiares, de pessoas queridas, em qualquer momento da vida, pode gerar tristeza profunda e também o sentimento de impotência e o processo depressivo. Vale lembrar que existem os estágios do luto. Então a tristeza, ela faz parte do luto. Aquele momento mais depressivo faz parte do luto. Mas quando a pessoa passa de 2 anos que ela está sofrendo por aquela morte daquele ente querido, esse luto ele já é patológico e a pessoa já entra num processo depressivo. Então, sentir tristeza, chorar pela morte de uma pessoa querida faz parte. Porém, se em 2 anos essa pessoa não conseguiu olhar para o futuro, ela ainda está olhando para o passado ou ainda está se sentindo culpada por não ter feito algo ou por ter feito e aquele ente querido morreu, é importante fazer esse processo de ressignificação com ela para liberá-la, porque senão o quadro depressivo pode acontecer com essa pessoa sim. Situações de abortos, mulheres e homens, porque o ato de abortar, ele é feito pela mulher, mas às vezes, e muitas vezes, orientado ou apoiado pelos pais dessa criança, que pode ser sei lá o que dessa pessoa, né? Então eu já atendi muitos e muitos homens que às vezes estavam depressivos, estavam culpados, que tinham dificuldades inclusive no orgasmo, tinham dificuldade nas relações sexuais porque tinham apoiado abortos das suas parceiras no passado. E mulheres que praticaram o aborto também com muito sentimento de culpa, com muito sentimento de raiva, às vezes até mesmo de mágoa dos seus parceiros por não terem recebido apoio. Então, situações de morte de modo geral, sejam mortes naturais, sejam mortes acidentais, sejam situações de aborto, provocados ou não,
podem ser gatilhos para os processos depressivos, sim. Então é preciso, terapeuta, você olhar para todas essas perdas que aconteceram no decorrer da vida e da história do teu cliente e do teu paciente. E às vezes não é perda só por morte, mas às vezes também situações de traição, situações de perda de emprego, situações de rompimento de relacionamento, separações, podem gerar tristezas profundas que podem também levar a um quadro depressivo. Então, às vezes aparece ali o processo depressivo, né, os sintomas depressivos, mas existem várias outras situações, vários outros fatos e acontecimentos na vida daquela pessoa que nesse momento estão se manifestando como uma perda, como um processo depressivo. Teve uma que então era minha aluna no método Ressignifique, que agora é nossa terapeuta também, que está na mentoria, que ela tinha, o marido dela, o esposo dela havia falecido há 12 anos. E ela estava então num luto mal resolvido, né? Num luto patológico, como a gente chama, ou doloroso. E quando entrou a pandemia, ela compartilhou que ela entrou num processo muito difícil de tristeza, de dor e de sofrimento, porque ela disse que como se ela sentisse que o mundo todo fosse morrer e que ela não tinha nem o direito de morrer. Ela ficaria viva para ver todos da família dela morrer. Então vejam, a pandemia, né, no início lá da pandemia, quando ela estava todo mundo isolado, todo mundo fechado em casa, né, com medo, enfim, se cuidando do vírus, ela reacessou aquela informação de dor, de sofrimento, do luto do esposo, do marido dela, então de 12 anos atrás. Então, se eu fosse ficar olhando só para o que ela estava me trazendo naquele momento, que era então aquela tristeza, que era então aquela sensação de isolamento, né, de querer estar se culpando, de querer estar se cobrando, né, ou sentindo até raiva dela, eu não iria conseguir ajudá-la a fazer esse movimento de olhar para o seu passado, de acolher aquele luto e poder olhar para o presente e construir um novo futuro, construir uma nova história. Porque dentro do processo de apoiar pessoas e ajudar pessoas, o terapeuta, ele cura as suas próprias feridas e ajuda pessoas a curarem as feridas delas. Porque tenho certeza que as pessoas que estão me assistindo aqui, que sofreram abusos, que tiveram abortos, que têm lutos mal resolvidos, se terapeutas, vão precisar lidar com isso primeiro. E depois que elas lidarem com isso, o primeiro cliente, o primeiro paciente que vai sentar na frente delas, seja online, seja presencial, é a mesma história. Eu tive muitas pessoas com ideação suicida que sentaram na minha frente. Tive muitas pessoas que saíram, né, que tentaram suicídio, que não conseguiram o suicídio e aí vieram para mim para que eu pudesse ajudar, para que eu pudesse acolher. Muitas pessoas que já estavam em planejamento de processos suicidas. Por quê? Porque quando eu curo a minha ferida, quando eu tenho uma cicatriz, eu consigo ajudar o outro, não desde um pensamento racional, não desde uma teoria, mas desde verdadeiramente uma vivência. Porque eu sei que quando eu estava pensando em morrer, ou quando eu estava triste, quando eu estava depressiva,
Não adiantava ninguém me dizer: Emanuele, você tem que melhorar. Emanuele, você tem que se animar. Emanuele, olhe para sua vida. Nada faria sentido para mim. O que faria sentido para mim, o que fez sentido para mim, foi olhar para a minha dor, foi olhar para o meu sofrimento e sim, matar muitas coisas dentro de mim. Deixar morrer muitas dores, muitos sofrimentos, muitas situações do meu passado. Porque enquanto o passado estava de mão dada comigo, andando de ombro a ombro ou dirigindo o volante do meu carro, eu só olhava para a dor e só olhava para o sofrimento. Quando eu tive coragem de olhar verdadeiramente para mim, liberar em mim e automaticamente me autorizar a ajudar os outros a curar essa mesma dor, aí eu autorizo a ajudar o mundo. Por isso que hoje para mim é muito tranquilo, é muito confortável falar sobre isso, falar sobre a minha história, porque hoje não dói mais. Mas muitas vezes eu cheguei no fundo do poço e a minha pergunta era: tá, e agora? Vai ficar comendo lama ou vai matar a dor e o sofrimento que está aí dentro de você? E essa é uma escolha. E é uma escolha que o terapeuta não pode fazer pelo paciente. É uma escolha que ninguém pode fazer por mim. É uma escolha que eu preciso fazer por mim. Por isso que eu digo, existem lições e existem aprendizados que só o fundo do poço nos entrega. E por isso que eu tenho muito orgulho de dizer para vocês que os meus maiores aprendizados foram os meus maiores fundos do poço. Porque quando eu estava diante da dor, quando estava diante do sofrimento, aí sim eu tive a oportunidade de escolher e assumir o volante do carro da minha vida. Então, às vezes, deixar que o paciente realmente sinta aquele fundo do poço e desde esse espaço de fundo do poço, você poder dizer para ele: ok, esse é o fundo do teu poço. O que você escolhe fazer agora, a partir deste momento? Você continua aí, comendo lama? Ou você quer então matar a dor e o sofrimento? Ou então você está aí para ressignificar, se reerguer, para aprender a lição que você precisa aprender, para que você não precise mais estar nesse espaço? E muitas vezes a gente tem aquele olhar do que? O olhar da vítima, o olhar do coitado. E esse olhar da vítima e esse olhar do coitado, ele não ajuda quem está no fundo do poço. Ajuda jogar a realidade para ele entender o que ele quer fazer a partir daquele momento. Porque não existe palavra mágica. As pessoas me dizem: ai, Emanuele, o que a gente fala num velório, né? O que a gente fala para uma pessoa que está pensando em morrer? O que a gente fala para uma pessoa que só olha pro que é negativo, né? Que bom se a gente tivesse uma palavrinha mágica, né? Que bom que a gente tivesse uma receitinha. Eu acho que muitas pessoas elas ganhariam muito com essas receitinhas. Mas honestamente não existe uma receitinha. A receitinha é o acolhimento. A postura do terapeuta é a postura do acolhimento. Mas é acolher desde a autorresponsabilidade. Porque se você estivesse em uma mesa cirúrgica, quase morrendo, você gostaria que o médico te operasse como uma pessoa viva ou como uma pessoa morta? Porque operar como uma pessoa viva é o médico ter muito cuidado. Agora, operar como uma pessoa morta é operar de qualquer maneira.
Então, essa é a grande diferença. Quando você olha para o paciente com a oportunidade, dando para ele a oportunidade de fazer a escolha, você está dando para ele também o volante da vida dele. Quando você olha para o teu paciente como coitado, como céus ao mundo, como sofre, você está só passando a mão na cabeça dele e dizendo que ele é incapaz. E os pacientes depressivos, eles têm eles nos desafiam enquanto terapeutas justamente por causa disso. Porque eles têm um desejo, né, de que alguém dirija o carro da vida deles. E nós, terapeutas, podemos apoiar, podemos ajudar, podemos sim, né, dentro do método Ressignifique, a gente ajuda a olhar para a causa raiz, a ressignificar e a reprogramar tudo aquilo que no passado foi dor, foi sofrimento. Mas eu posso ser a melhor terapeuta da face da terra. Se o paciente não quiser, se o cliente não quiser fazer e ser diferente, se ele não quiser realmente acabar com a dor e o sofrimento que existe dentro dele, nenhuma técnica, nenhuma palavra, nenhuma sessão de terapia vai ser suficiente para modificar aquele processo que ele está vivendo. Porque as portas da mudança só são abertas de dentro para fora. Então, por mais desafiante que seja, essa é a realidade. E dar para o paciente essa oportunidade também é um lindo presente que a gente está dando para o paciente. Outra raiz do processo depressivo muitas pessoas chegam para nós dizendo que o processo depressivo é familiar, é genético. Minha mãe, meu pai, meus avós, minha família toda é depressiva, né? E não só depressiva, minha família toda é ansiosa, minha família toda é algo, né? Algum rótulo. Então, quando a pessoa, ela traz essa fala de que o processo depressivo é genético, eu preciso também trazer um alerta de que, tudo bem, o processo genético existe, né? A informação genética trazida no nosso corpo, no nosso gene, no nosso DNA, ok. Mas nenhum processo emocional se desenvolve, ou nenhuma doença se desenvolve sem ter fator ambiental. Então, se a pessoa não passou por situações de tristeza, né, de mágoa, de raiva, de culpa, por essas raízes todas que eu fui falando com vocês até agora, mesmo que ela tenha na sua genética a capacidade ou a possibilidade de desenvolver o processo depressivo, ela não desenvolverá. E muitas pessoas vêm com essa crença para nós. Mas eu sou filha, eu sou filho de uma família depressiva, logo eu sou depressivo. Mas às vezes ele não é, ele só está repetindo um padrão ou uma postura emocional que ele aprendeu. E o nosso papel enquanto terapeutas também é fazer esse movimento de ajudá-lo a se liberar desse padrão. Porque afinal de contas, nada é genético se não tiver fator ambiental envolvido ou fator emocional envolvido. Grande postura diante dos processos depressivos é essa postura de autorresponsabilidade, é de apoio, é de olhar com acolhimento, mas também olhar para o paciente como ele sendo capaz, como ele podendo fazer a sua própria vida, fazer a sua própria história diferente. Ele poder assumir o volante do carro da sua vida. Ele poder dirigir a sua vida, escolhendo se vai para frente, se para, se vai para a direita, se vai para a esquerda, e também assumindo a responsabilidade de, se errou, aprender. Se poderia ter feito melhor, aprende,
e lida melhor na próxima situação, vai para o futuro, né? Olha para o presente e constrói um novo futuro. Porque ficar de mãos dadas com o passado, olhando, né, para o passado o tempo todo, realmente não vai modificar a vida ou a história daquela pessoa. Mas ela decidir deixar o passado no passado e construir um novo presente, um novo futuro, isso sim, vai fazer essa diferença. Porém, sempre é importante que a gente possa ajudar o nosso cliente, o nosso paciente, a olhar para o que está gerando. É na infância, é na adolescência, foi um trauma, foi uma perda, foi um luto. E o que tem? Tem uma emoção, tem uma cena, tem uma falta que essa pessoa viveu na vida dela e na história dela, faltou alegria, faltou prazer, né? Então, olhando para a raiz, é a partir dali que se ressignifica, que modifica aquela sensação, que altera aquela neuroquímica negativa que estava lá no passado e se constrói sim um novo futuro. Como descubro a raiz que faz ficar com depressão e depois que descubro essa raiz, como faço para curar? Bom, Emília, então acho que eu já te respondi essa pergunta no decorrer da live, aí a gente foi falando sobre isso. Para identificar a raiz, eu citei as principais raízes do processo depressivo nessa live, né? Mas às vezes a gente sozinho não consegue, porque às vezes existem memórias que estão guardadas no nosso inconsciente. Então a gente tem uma parte que é racional, que a gente se lembra, tem uma parte que é inconsciente. Muitas vezes, quando a raiz está no inconsciente, a gente precisa de ajuda. Então não sei se fez sentido para você alguma dessas raízes que eu fui falando, né? Mas o ideal é isso, identificar a causa raiz e mudar aquela raiz, né? Ressignificar aquela raiz e fazer uma reprogramação da mente, uma reprogramação daquele padrão mental que já está aí rodando no teu sistema. Então, se você não conseguir fazer sozinha, você pode pedir ajuda para o pessoal, né? Pedir ajuda para um terapeuta, para um profissional que possa te ajudar a olhar isento daquela emoção dolorosa, né? Porque o nosso sistema ele está sempre nos protegendo da dor, está sempre nos protegendo do desconforto, perdão. Então, e o método que eu utilizo é justamente esse, de olhar para a raiz, de ressignificar e de reprogramar. E existem várias e várias terapeutas que estão aqui conosco, né, que são formadas pelo método, que podem te ajudar. Então, no YouTube já tem um relato de algumas, a gente tem uma página das terapeutas que são formadas pelo método. Então, se você quiser algum apoio nesse sentido, se não achou por aqui pela internet, né, nos mande um direct que eu encaminho para você, tá? Como funciona o método Ressignifique é direcionado para psicólogos. Não, a formação no método Ressignifique, ela é direcionada para pessoas que querem ajudar pessoas. Então, pessoas que querem ajudar pessoas, né, terapeutas que já atuam ou não atuam na área, o método ele é direcionado para isso, para formar terapeutas do zero a encontrar a causa raiz, ressignificar e reprogramar. Então, o único objetivo e o principal objetivo, o critério, é que a pessoa realmente queira ajudar pessoas e que esteja disposta também a estudar, a se desenvolver dentro do método, porque o método ele vai ter conteúdos teóricos, vai ter conteúdos práticos, vai ter encontros comigo para tirar dúvidas, né? Amanhã o pessoal da formação da turma 1 e da turma 2 vão ter um encontro ao vivo comigo pelo Google. A gente vai conversar sobre isso
E no sábado eu tenho também a mentoria com as meninas que são terapeutas ouro e que a gente faz essa supervisão de casos. Então, não é necessário que seja formado em psicologia para fazer a formação do método Ressignifique. E eu também tenho uma formação, um curso aí online para autocura, que é o programa Ressignifique Sua Vida. Então, a Marilza, né, que ela comentou que ela entrou no programa Ressignifique justamente no programa Ressignifique para autocura. Então, a pessoa mesmo, você, né, quando entra no programa, você vai fazendo as aulas, vai fazendo as técnicas, descobre qual que é a tua raiz emocional, descobre qual que é a emoção raiz que mais está presente no teu sistema e trabalha o teu processo de autocura. E todos os terapeutas, eles têm acesso como bônus a esse programa, porque para mim não existe como promover a transformação da vida das pessoas se eu não me transformo primeiro. Então, é primeiro comigo, depois com o outro e depois com a humanidade. É assim que eu funciono e que eu acredito, tá, Mailise, né? Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser que eu te explique um pouquinho mais, manda um direct que alguém da minha equipe te dá esse suporte e te explica direitinho, tá? A Daniela de Castro, a Dani também é terapeuta, né, Dani? Tá na formação. Se for uma depressão com base na nossa linhagem e a pessoa é curada, automaticamente os filhos podem ser curados? Então, Dani, o que acontece? Se for uma depressão, né, de linhagem, o que acontece? Dentro da constelação familiar existe o entendimento de que quando eu me curo, eu curo 7 gerações antes de mim e 7 gerações depois de mim. Então, o que acontece? Eu posso me responsabilizar por mim, né? Então, assim, eu, Emanuele, estou depressiva e eu escolho me liberar, me curar, ressignificar a minha vida, ressignificar a minha história. Então, eu faço isso por mim, supondo que eu tivesse filhos e o meu filho ou minha filha fosse depressivo. Quando eu me curo, eu libero o meu filho ou a minha filha da responsabilidade de também ser depressivo, porque eu começo a fazer diferente, a ser diferente e a sentir diferente. Agora, a autocura, a responsabilidade de cura é individual. Por quê? Na formação a gente fala muito sobre isso. Nós, seres humanos, a gente sempre busca aliviar a dor ou buscar o prazer. Evitar a dor, buscar o prazer. Então, nenhum comportamento, nenhum padrão emocional, comportamental, ele se repete se não tiver ganho secundário. Então, ok, você pode se curar e pode liberar a tua linhagem, mas se a tua linhagem, né, teus filhos, teus pais, teus avós, seja lá, eles têm ganhos secundários com o processo depressivo, por exemplo, eles são responsáveis por eles mesmos, né? Então, a gente só pode se responsabilizar por nós mesmos. Verdadeiramente, a gente só pode se responsabilizar por nós mesmos, tá? Então, isso é importante também para que a gente não entre nesse processo de culpa, de cobrança, né? Ou até mesmo de mágoa ou de raiva, porque, eu me liberei e daí a outra pessoa não se liberou. Cada um com a sua autorresponsabilidade, né? Cada um com o seu carro. E cada um vivendo a sua vida e a sua história de maneira diferente, tá? Gente, gratidão por estarem aqui comigo.
espero que essa live tenha trazido clareza sobre o processo depressivo, sobre como atender pessoas depressivas e também sobre quais as raízes emocionais de um processo depressivo. E eu gostaria de mais uma vez pedir para vocês, se vocês quiserem contribuir, puderem contribuir, né, para direcionar essa live para alguém que vocês conheçam e que sintam que precisam desse conteúdo. Também para depois, se assistiu a live, colocar no comentário o que gostou, o que foi importante para você, né? Porque realmente, né? Antes a Suzana, não sei exatamente quem escreveu aí nos comentários, ver é ser livre, né? A verdade, ela liberta. Então, eu agradeço muito por vocês estarem também disponíveis a verem a verdade desde o meu olhar, que pode ser a verdade de vocês também, ou pode ser construída desde o olhar de vocês. Mas o importante é que a gente possa sempre olhar para a base, para a causa raiz do sintoma que aquele paciente, que aquele cliente está trazendo para nós. Por isso, olhar além do sintoma, olhar além da queixa, além da doença, além do problema, porque isso vai promover a autocura, vai autorizar o curador interno de cada pessoa a ser e a fazer diferente. E quanto mais a gente fizer isso conosco, mais a gente vai ser mensageiro, mais a gente vai ser exemplo, mais a gente vai ser verdadeiramente inspiração para aqueles que conosco convivem ou que chegam até nós. Beijo no coração. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisem, estamos aí. Mandem um direct que a gente tem com certeza muito prazer em poder ajudá-los. E lembrando também que se sentirem chamados, né, para serem atendidos por terapeutas do método Ressignifique, tem lá no YouTube alguns depoimentos delas, tem uma página também que vocês podem encontrá-las e sempre, tendo dúvidas, me mandem direct que a gente ajuda vocês. Ótima noite a todos, um beijo gigante no coração e que a gente possa seguir, primeiro curando a si mesmo, depois o outro, depois entregando essa mensagem de luz e de cura para o mundo.